Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos já chegando no finalzinho da nossa caminhada do mês de setembro, em que estamos refletindo o livro dos Atos dos Apóstolos. Em nosso primeiro encontro já falamos do momento fundante da igreja, que foi o Pentecostes. Já refletimos sobre o papel tão importante de Maria para a igreja. Já refletimos também sobre a experiência dos primeiros cristãos, né? E hoje refletiremos sobre a vocação de Paulo, esse personagem da Bíblia tão importante na nossa caminhada de fé também. Iniciemos esse nosso quarto encontro do mês da Bíblia cantando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Minha irmã, meu irmão, como é bom nos reunirmos, né? Para meditar a palavra de Deus, essa palavra que nos traz vida, que nos fortalece na caminhada. Convido você a já pegar a sua Bíblia para juntos meditarmos sobre o texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, no versículo 1 a 22. Então pegue a sua Bíblia para nós lermos, refletirmos juntos esse texto sobre a vocação de Paulo, essa vocação que chama muitas outras pessoas também, que desperta a vocação de muitas outras pessoas até hoje. Então abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 22. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para a sinagoga de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estavam perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, e ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos seus santos que estão em Jerusalém.
E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis e também aos israelitas, pois eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs-lhes a mão, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois, alimentou-se e recuperou as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Os ouvintes ficaram perplexos e comentavam: não é este o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam este nome? E não veio aqui exatamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, vimos nesse texto, que acabamos de ler, dos Atos dos Apóstolos, sobre o chamado de Paulo, sobre a sua conversão, de como aconteceu esse encontro tão forte com Jesus que transformou a sua vida. E nesse texto dos Atos dos Apóstolos, Lucas retoma o tema do caminho. É no caminho que Jesus realiza o encontro com os seus discípulos. Foi assim com os primeiros apóstolos, foi assim também no encontro com os discípulos de Emaús, e foi assim como vimos no texto que acabamos de ler, o encontro com Paulo, foi no caminho. E é também no caminho que Jesus nos encontra, no nosso cotidiano, na nossa vida diária, que Jesus também realiza conosco esse encontro. É importante também recordarmos que Paulo, antes desse encontro tão forte com Jesus que mudou a sua vida, perseguiam os cristãos, essa nova seita do Nazareno. Ele tinha um grande zelo pela sua religião judaica e, por isso, perseguiam todos aqueles que ele achava que era contrário à sua fé, à sua religião. Então, com muito zelo, ele combatia todos os cristãos, perseguia. E como vimos no início desse texto, ele foi nessa caminhada a Damasco perseguindo os cristãos. Foi para isso, nessa intenção, que ele assumiu essa viagem, que ele tomou esse caminho. E durante essa caminhada, no caminho, aconteceu esse encontro com Jesus, esse momento que mudou a sua vida, que fez então essa transformação em seu coração. O texto fala, nesse momento, de uma queda, houve uma queda, uma luz muito forte, e dessa luz uma voz. E essa voz o interpelou. Então, nesse momento, desse encontro, fez com que Paulo perdesse tudo aquilo que antes ele acreditava, as suas seguranças, aquilo em que ele se apegava. E ele percebe, então, que Deus oferece um tesouro muito mais importante para ele, e tudo muda na vida de Paulo. Aquilo que antes para ele tinha valor, ele percebe que o que de fato tem valor é aquilo que Deus oferece. E então, todo esse chamado que interpelou Paulo, que faz com que as suas certezas caiam por terra, tudo vire pó, ele começa com o mesmo zelo que antes perseguia os cristãos, começa então a pregar a fé que os cristãos viviam.
Isso cria, então, uma confusão, né? Muitas pessoas não entendem como um perseguidor da fé cristã agora começa a pregar nessa experiência de fé no Cristo ressuscitado. Foi assim, então, que Paulo de Tarso, né, com o mesmo zelo, antes perseguidor, vive a fé cristã. É também nesse caminho que Deus quer tirar essas nossas certezas que às vezes não estão fundamentadas em Jesus Cristo. Convido você, meu irmão, minha irmã, a perceber também, né, quais são as suas seguranças na vida. Onde você coloca a sua fé. Vamos por um momento partilhar, né, fazer uma pausa e partilhar entre nós, né? Qual é a sua experiência de fé com Jesus Cristo? Onde você confia a sua segurança? Por um momento vamos dar uma parada e partilhar entre nós. Se for necessário, releia novamente o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo de 1 a 22. Aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou. É fiel, fiel é aquele que vos chamou. Meu irmão, minha irmã, filhos do mesmo Pai, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus Todo-Amoroso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final do nosso último encontro desse mês da Bíblia, em que refletimos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Que grande alegria, meu irmão e minha irmã, é sempre estarmos unidos através da palavra de Deus. Que essa palavra possa, a cada dia, dar frutos no nosso coração. A todos um grande abraço.